Boa tarde para todos, né? Estamos num momento que é boa tarde porque temos fé e eu acho que isso nos encoraja muito. Estamos aqui diante do velório da senhora Consuelo Negreiros e eu queria também dar uma palavra sobre, eu sou filho dela também, junto com vários filhos que ela tem. E eu queria dar uma pequena palavra, mas depois de um grande amigo, irmão, companheiro que minha mãe estimava muito no coração. Eu lembrava do sorriso dele, ele está aqui, apesar do momento triste, mas ele sorri porque ele tem convicção de fé. E a esposa dele, Abigail, que também tem se demonstrado alguém que foi encorajadora em momentos tristeza, de alegria. Minha mãe, ela gravava um sorriso no rosto e, independentemente se você não fosse amigo dela e sorrisse, ela sorria também, né? Então, eu queria que vocês dessem um pequeno depoimento de um pouco do que a Consuelo Negreiros foi em termos de convivência, tá? E o Deus, quer que eu passe para a Abigail? Sim, realmente a irmã Consuelo era uma irmã singular, né? Toda vez que a gente encontrava, ela era muito alegre, muito feliz, sempre falando do testemunho, né, do que ela estava fazendo, pregando o Evangelho, levando os livros. Então, ela realmente foi uma irmã, um exemplo para nós, né? Um exemplo que a gente precisa praticar o que ela praticou. E que o Senhor nos dê graça para isso, né? Como Ele deu para ela até o fim da sua vida. Mesmo doente, ela ainda pregava o Evangelho, levava os livros. E graças ao Senhor por isso, nós só temos que louvar o Senhor por ela. Amém. Obrigado. O sentimento, em primeiro lugar, viemos aqui para deixar um abraço, abraçar mesmo a família, muito querida. E a irmã Consuelo, ela passou, em termos físicos, perdemos a presença física dela, Sim. Mas o exemplo dela ficou como um legado para nós. E todas as vezes que nos encontrávamos, não foram tantas vezes, mas sempre manifestando a mesma alegria, sempre nos encorajando, falando que estava orando por nós e que gostava de nós. E assim a irmã Consuelo foi conquistando muitas pessoas e aproveitando essa alegria dela para pregar o Evangelho, que é muito importante. Sempre usou todas as oportunidades para levar a palavra de Deus para as pessoas. E o nosso desejo agora é que essa família seja guardada, seja cuidada, seja consolada pelo Senhor. Amém. Venho aqui dar um abraço especial no Alas. É muito querido nosso também. Está morando em Salto, e a gente está em São Paulo, mas sempre que nos vemos é uma alegria renovada. Amém. E eu não podia deixar de trazer esse abraço para ele, carinhoso, e para todos os netos, não é? Que a gente teve a vontade de conversar um pouco hoje com cada um, e também não só percebemos que a irmã Consuelo era aquela pessoa na nossa frente, né, nas reuniões que a gente encontrava com ela, mas ela era essa pessoa em casa, cuidando da família, encorajando a família, uma pessoa que tinha autoridade de Deus mesmo, de forma que ela falava uma palavra e os netos obedeciam sem questionar, sem arrazoar. E isso é muito interessante, porque isso aí é a autoridade que vem de Deus, não é uma coisa de homens. E, de fato, a irmã Consuelo, ela não só ouvia a palavra e de forma teórica, mas ela praticava a palavra. Ela ouvia a palavra de Deus e colocava em prática, aplicava a palavra no viver diário dela. Então, esse é um grande modelo, é um grande exemplo para todos nós. Isso aí não vai apagar nunca. Ela passou, ela descansou no Senhor, ela fez o papel dela muito bem feito. Sim. E agora ela está torcendo por nós. Ela agora passou a fazer parte de uma grande torcida, aquela grande nuvem de testemunhas, que está torcendo para que eu e você corramos. Amém. Eu quero deixar esse encorajamento para você. Você, o Alas, vocês netos, vocês familiares e cada um de nós da igreja, das igrejas, precisamos seguir esse exemplo e continuar correndo. Amém. Agora o bastão está na nossa mão e ela está torcendo por nós. E um dia nós vamos nos encontrar novamente com ela. Amém. Vamos reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Podemos começar? Vamos deixar essa palavra. Amém.
estamos fazendo filmagem profissional. Eu queria um momento de todos os presentes. Oi? Eu queria dar algumas palavras, eu mesmo, de espontânea vontade, gostaria de mencionar algumas palavras sobre a vida da senhora Consuelo Medeiros, que é uma senhora e é também irmã. Irmã porque ela tem fé e tem uma vida cristã entre nós. E ela carregou isso até o fim da vida. Seja no nível espiritual, seja no nível humano, eu não vejo defeitos, mas eu sou suspeito, porque eu fui, nos últimos tempos, uma pessoa talvez um pouco mais próxima do dia a dia, do café da manhã, e há 2 semanas ela falou essas palavras. Eu estava dormindo e ela veio até meu quarto e falou assim, ela olhou assim, aí eu abri o olho e ela falou assim, ei, Wallace, eu já fiz a tapioca, tem cuscuz e já fiz o café, tá? Bom, eu vou tentar ser curto, porque eu acho que aqui presente tem muito mais pessoas que falariam, talvez, muito melhor do que eu, sobre o que representa a Consuelo na prática. Soubemos da notícia dela, ela veio a falecer ontem. Mas como assim ontem? Foi ontem à meia-noite e 35 minutos. Os momentos finais da Consuelo foram momentos dignos, momentos um pouco conturbados, mas fez-se a vontade do destino, de Deus, da fé. Nos momentos finais, eu ainda lembro, eu até gravei a respiração dela, que ela estava com problema de pneumonia, e o atestado foi insuficiência respiratória com pneumonia diante de causas desconhecidas. Porém, isso não me confortava. Eu acho que não confortava ninguém, né? Ela teve um cansaço, depois veio a tomar um remédio forte, depois de ser remédio forte, não adiantou, ela estava ainda fraca, com poucos passos. Ela se sentia cansada quando andava e quando ia ao banheiro, e quando estava sentada, ela estava sem cansaço. E nessa semana que ela estava sem cansaço, ela chegava para mim e falava com Claudiane, por favor, vocês podem ler o alimento diário para mim? Ela não tinha, ela estava ruim da vista, mas ela já estava consciente. Para quem não sabe, Alimento Diário é um livro cristão que ela gostava de poder ter experiência. São versículos que levam à prática os pensamentos cristãos da Bíblia, né? E aí tinha alguns livros lá, também de Filipenses, que ela gostava de ler, dava opiniões, era uma pessoa aberta, tranquila, continuava cozinhando. E antes disso, ela estava costurando, estava tomando sol no supermercado, às vezes sozinha, às vezes acompanhada. Eu dava o braço assim, ela pegava comigo, a gente ia conversando sobre as coisas da vida. E uma das consultas médicas, né, estou falando dessas 2 semanas aqui, né? Ela foi lá, um médico deu um diagnóstico de pneumonia e deu um outro remédio para ela. Tinha uma criança de colo, né? E a mãe tinha terminado de fazer os exames. Aí ela olhou assim, conversou, bateu papo, porque onde a Consuelo ia, ela batia papo com as pessoas, era comunicativa. E aí aconteceu que a gente perguntou, você terminou já os exames? Ah, sim, então vamos de carro que a gente vai deixar você lá na sua casa. Eu tomei essa iniciativa porque eu aprendi com ela. E aí a gente percebeu uma coisa, que o pensamento cristão, o verdadeiro pensamento cristão, é cuidar das pessoas. Não é teoria, não é apenas ler a Bíblia. A minha mãe leu em torno de 35 vezes a Bíblia. Quando Claudiane, que é a neta dela que morava conosco, falava de uma coisa, ela já falava de outra, porque estava lá no caso de Naamã. Alguém já falou em Naamã? Ela sabia tudo. Tinha coisas da lei lá de Levítico que eu nem sabia, mas ela sabia. E atualmente, ela sempre pensava que a melhor experiência cristã é cuidar das pessoas.
Por exemplo, eu fui deixar na casa dessa mãe, essa menina. Se você falasse alguma coisa de Deus para ela poder até orar, ela ia orar. Porque você se preocupou com a pessoa. E eu disse isso para ilustrar um pouco do que a Consuelo era. Ela era humana. Alguém aqui presente que conhece a Consuelo e que eu me sinto consolado de estar aqui nesse momento. Até então eu estava angustiadíssimo, mas ao ver vocês, meu coração está bem consolado. Não sei daqui a pouco, tá? Se eu for embora, aí, especialmente à noite, vai ser complicado para mim. Mas eu acredito que meu coração está consolado. Amém. Não só do meu, como da família Cabral, e esse vídeo vai estar para eles também. Quem aqui presente pode testemunhar como é que era o sorriso dela? O sorriso era independente de qualquer indiferença que tivesse. Não é, velho? Sim. Ela olhava para você sorrindo. E ela sentia saudade de poder estar junto com vocês. Essa semana nós tínhamos uma programação de vir aqui para São Paulo e ir lá falar com o Juliano e tal. E ela falou assim: olha, eu quero muito visitar a Lourdes. Para quem não sabe, a Lourdes é ela aqui. E ela gostava de ser amiga da Lourdes. E também a esposa do Melo, sempre sorrindo para ela gostava muito disso. Tinha o Juliano e a Alicia como tutores, porque o Juliano, essa cidadã, é como se fosse um pai para mim, quando eu era adolescente, eu trabalho para ele. E a minha mãe, ela via esse processo, então ele gostava de conversar com a minha mãe em coisas mais íntimas, né? Então, eu posso dizer a vocês que o olhar da Consuelo era um olhar sempre sorridente. Então, não me digam, como disse no velório anterior, ela está tão linda aqui. Eu não acho ela linda aqui, não. Ela estava linda porque estava sorrindo. E ela não está mais aqui. Mas ela está no nosso coração. Amém. Ela é um exemplo de pessoa que nos trazia alegria, nos trazia paz e trazia uma coisa que é otimismo. Tem pessoas que você dá um bom dia, e a pessoa fala, bom dia para quem? Quer dizer, uma pessoa revoltada, feia, horrorosa, de espírito, por exemplo. Mas ela não. Ela, primeiramente, ela vai olhar para você, se você sorrir para ela, oi, quer dizer, nem conhecia e já estava sorrindo. E nós estamos aqui porque nós sentimos falta desse sorriso da irmã Consuelo, da cidadã Consuelo, da mãe Consuelo, da avó Consuelo e da amiga Consuelo. A minha dor não é uma dor porque eu perdi só uma mãe. É uma dor porque eu perdi uma cúmplice. Eu não sei se vocês sabem o sentido dessa palavra cúmplice, mas é quando você olha nos olhos e sabe já sem falar nada. Isso realmente é o que me dói nesse momento. Isso falta às vezes entre nós. A cumplicidade. Nós vivemos tanto trabalhando, né? E esquecemos desse detalhe. Essa pessoa aqui, que veio hoje, é o Miguel. Ele dava uns gritos, brincando com o pessoal, num lugar chamado SEAP. Minha mãe adorava os gritos dele, porque o grito dele animava todo mundo ficava rindo. Ela não gostava de ficar sozinha. Mas não era porque estava sozinho, é porque ela gostava de ter pessoas animadas, otimistas. Eu, a minha irmã tia Vera, ali, a Vera está ali, meus primos, Lucas, mais conhecido como Ivan, e o meu filho Henrique, juntamente com a Claudiane, somos a família desse momento, e também temos meus parentes e primos, que é o Rei, a Daniele, a Cida, a Cida, ali, são provas do que eu vou falar agora. Quando tinha algum conflito, Consuelo gostava, ela fazia de tudo para unir novamente. Ela gostava de paz. E eu acho que esse é um exemplo para todos nós. Cuidar das pessoas e procurar a paz. A vida é tão pouca. E isso eu não estou falando para vocês. Estou falando para mim. Que agora eu tenho que me reconstruir e ter uma nova vida. Cuidei dessa pessoa de todo o meu coração. Tudo que eu pude fazer. Até nos últimos momentos, que eu estava sem oxigênio, eu teimando lá com a enfermeira, o índice de oxigenação estava baixando, e ela estava falando, eu estou sem ar, e ela falou, não, isso é manha dela. Aí eu falei assim, não é manha. Aí eu falei assim, mãe, fique calma, fique calma. A enfermeira falava e ela olhava para mim.
A enfermeira falando e ela olhava para mim, ou seja, como se dissesse: meu filho, o seu abraço é melhor do que o dela, porque o dela é abraço de urso, o seu pelo menos eu confio mais. Mas eu estou falando isso não porque eu sou especial, é que eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa. A minha mãe, a nossa mãe, né, a irmã Consuelo, é um exemplo de pessoa que não tinha maldade no coração. Ah, mas tinha, qual? É difícil achar. Agora tem pessoas, talvez até eu, não sei, que é fácil achar maldade. Isso aí tem uma cara meio rancinza, né? Ela não tinha isso, né, Juliana? Ela foi com o Juliano para Itu, que é uma cidadezinha pertinho aqui, e aí o pessoal, nos últimos momentos de vida dela, ela foi visitar esse pessoal cristão em Itu, recebeu ela com alegria, colocaram ela lá numa mesinha, deram um cafezinho para ela, tal. Aí ela falou assim: ó, Wallace, paga a conta, é uma ordem. É uma ordem, paga a conta. Aí eu fui: sim, senhora, vou pagar. É bom ver ela contente. E aí o pessoal deu um testemunho, e eu falo isso para gravar isso, esse registro. Ela começou o processo cristão de contatar pessoas lá em Itu. E às vezes ela queria sair, aí Juliano falava: não, fica orando aqui que você já né, você pode cansar. Mas ele falava isso com amor e carinho, tá? Aí ela era meio desobediente: não, eu vou. E às vezes não tinha ninguém para ir com o Juliano, quem ia? É essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo o Bu Café hoje, né? Não que ela inaugurou o Bu Café, mas no local 2, ela estava lá num bazar, falando de Deus para ser pessoa humana e espiritual. A vida dela prática mostrava isso. Várias pessoas estavam sendo da igreja por causa do testemunho dela, porque ela era alegre. E algumas pessoas iam se suicidar e ela, só com o sorriso dela e a atenção, que hoje em dia ninguém busca atenção. Mas com uma simples atenção ela já convertia a pessoa para estar lá junto. Depois veio a livraria, depois o Bu Café. O Bu Café, para quem não sabe, é um lugar cristão para oração. E ela gostava de ficar no Bu Café de salto, mas para falar das pessoas. Ela puxava assim: vem aqui, ó. Você já viu esse livro aqui? Várias e várias vezes. Aí passou um tempo lá que não queria nenhum livro. Quando ela chegou, vendeu 3 de uma vez. Ela mostrava na prática o que deveria ser paciente, agora estava vivendo a vida. Ela sempre teve uma vida regrada, porque o meu pai é aquele nordestino, né, que pegava no eixo, então não dava muita liberdade para ela. Mas depois que eu estive mais próximo dela, tudo que eu pude fazer em termos humanos é que dá aquela sensação de que tudo ser fosse perfeito não é suficiente. Essa também é minha angústia, que eu não acho que eu fiz tudo que eu deveria fazer. Mas o que ela pedia, a gente tinha comunhão. Era eu, ela e a Claudiane. Eu tenho 16 anos, eu tenho 37, ela tem 80 anos. Olha a diferença de idades. Eu tinha que fazer reuniões de família. Aí tinha coisas que para ela não tinha nada a ver, mas para mim tinha. Então, como conciliar 3 gerações, 80, 37 e 16 anos? É essa a hora que temos que nos reunir. Agora eu pergunto: nas nossas famílias, existem reuniões de família? É preciso ir para uma igreja para poder ser abençoado pelo padre ou para algum centro espiritualmente para poder se converter? Na sua família precisa ter reuniões e diálogos, porque foi isso que salvou a harmonia entre nós 3. Temos defeitos, temos muitos defeitos, mas ela mostrou que era paciente. Ela teve um momento que eu falei assim: mãe, vamos ouvir. Aí, Claudiane, vamos ouvir a irmã Consuelo. E para terminar aqui essa parte, eu acho que nós temos um reconhecimento muito forte. Esse é o segundo velório. Não porque queremos colocar uma santidade, isso aqui não representa o que nós queremos com ela. Ela é simples, ela gostava de funcionar, ela gostava de ser ouvida, de ouvir, ela adorava ouvir as pessoas. É um dom, viu? Temos que ouvir. E nosso reconhecimento é para a vida cristã dela, que ela nunca negou, e para a vida humana, que ela nunca negou. Ela estava no notebook agora, ia para o Facebook, mas para saber se tinha alguma mensagem da Bíblia. No remédio dela, eu coloquei uns envelopes, coloquei uns versículos. Ela primeiro lia os versículos, orava um pouco e tomava
tá? O remédio. Aí tem um versículo que é remédio de manhã. Ela precisa assustar com muito de remédio, né? Os remédios de manhã. Aí tem uns versículos que falam sobre amanhã, né? Que de manhã o Senhor renova, algo assim. Eu não decorei, não estou com a cabeça nesse momento para dizer exatamente o que está no versículo. Mas tem até um hino cristão que fala: logo pela manhã eu vou agradar ao meu Senhor. Para quem acredita, é uma experiência maravilhosa. E se você não acredita, creia, acredite, continue acreditando, porque vale a pena acreditar. No mundo tão de incertezas, né, Tchilino? Vale a pena acreditar. Porque se a gente acredita, temos esperança. E se não acreditar, acabou a esperança. E nós estamos aqui porque nós temos esperança. E o meu consolo é que ela está bem. Eu queria encerrar dizendo a saudade que eu sinto. É uma saudade que eu não sei explicar. Eu, quando saí do hospital, minha tia veio chorando, eu estava dirigindo o carro, eu olhei para o hospital, eu não sei, me deu um delírio nesse momento, eu falei assim: se ela não estiver por aqui, a alma dela, vai que está, não sei, de repente. Então eu tive que dar um grito ali, falei, também, senão eu falei assim: mãe, obrigado por tudo que você fez. Por mim, por todos nós aqui. Porque eu sou suspeito de falar, mas eu tenho autoridade para falar. Porque no meu Facebook, ela é em vida. O Melo é prova disso que ele já curtiu já. Eu disse que essa pessoa é rara encontrar. Características de pessoas que não têm problema, ou se tem, mas não quer ver o problema, quer ver algo otimista. E a vida é isso. Pode vir pagode, pode vir o que você quiser de balada, com músicas de amar a vida, mas amar a vida é amar com dedicação e entrega, como ela fez, na prática. Isso é dar atenção. Está com fome? Vamos dar uma comida. Está com sede? Vamos dar bebida. Está doente? Vamos dar um abraço. É isso que ela fazia. Nossa, vamos lá dar um abraço. E nos momentos finais, com o oxigênio, ela descendo, correndo com os enfermeiros, colocaram ela na maca, e o que me chama a atenção até agora, que estou vendo essa imagem, que foi os últimos momentos, ela olhava para mim assim, fixamente, assim, ó. Porque ali já tinha explicado outras coisas, estava junto dela, tal, telefonando, chamando a enfermeira, tal. Aí quando foi descendo o corredor, a máscara de oxigênio caiu um pouquinho assim. Aí eu correndo, estava numa reta só, eu peguei a máscara com a minha mão, estou um pouquinho tremendo aqui, mas não se preocupe, né? Coloquei aqui no nariz dela. Quando eu fiz isso, ela pegou a mão dela e fez assim. Ela reconheceu que era minha mão, eu estava ali todo mundo, até ali tentando alguma coisa, e ela pega assim. E dali, um momento, eles falaram, aqui você não entra mais. E ela estava assim, ela virou assim, e entrou na sala de restabelecimento. Eu orei a Deus, eu quis me ajoelhar ali, pedir por tudo que Deus salvasse, mas o destino quis, na luz de Deus, que fosse dessa maneira. Por fim, eu entendi o seguinte, que aquela pegada na minha mão foi como se dissesse, eu quis interpretar assim, eu quis interpretar. Obrigado, meu filho. Por favor, já foi feito. Eu acho que estava preocupado comigo, porque até antes de morrer, ela falou assim, coloca o travesseiro na sua cabeça, tem aqui. Eu falei, mãe, por favor, não fala que você está com uma máscara. Sim, mas tem um travesseiro, põe na sua cabeça, tem 2 aqui já. E fazia 3 noites que eu não dormia. Eu estava realmente angustiado. Olha, eu fiz uma viagem com ela, a última, para Natal, Rio Grande do Norte. Ela falou que foi a melhor viagem da vida dela. Quando a gente foi, passamos uma escala em Salvador, porque para economizar um pouco a passagem, a gente teve a escala. Essas são as minhas frases finais, tá? Aí em Salvador, ela veio comigo, era escala, porque isso é uma coisa chata, né? Mas ela veio comigo e tal, e quando chegou lá, aí eu falei para minha mãe, vamos almoçar?
Vamos. Aí eu, o que a senhora quer comer? Aí ela falou assim, passa o prato, você sabe como é que é. Isso me deixou tão alegre que ela sabia o que colocar lá. Eu só perguntei por educação. O olhar dela, ela falou, faz o prato, você já sabe o que você vai colocar. Então, nós éramos amigos, né? Aí eu fui pensando, quando ela veio, nossa, que gostoso, nossa, eu gostei tanto desse camarão aqui, eu falei, peraí. Aí eu fui lá, para onde você vai? Pegar mais camarão. Vou pegar mais camarão. Aí eu desci lá e tal, aí comeu, rimos um pouco, conversamos, aí entramos numa lotinha. Lá foi feito umas reuniões de família e tal, e levei ela para a praia. Na hora da praia, eu caminhando com ela, é tão bom, né, a gente ficar unido, né, com os irmãos, é bom ficar em paz, né, e a onda vindo assim, batendo assim um pouquinho e tal, e ela falava unir com a família e tal. Aí de lá eu voltei para cá, tal, tivemos mais algumas coisas, e eu não me dispus para isso acontecer. Na volta, quando paramos no Rio de Janeiro, depois nós fomos num café lá, olha que chique, fomos num café, entendeu? E depois fomos para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Aí eu olhei para a mãe do lado esquerdo e falei assim, e aí mãe, gostou? Ela olhou assim e falou assim, claro que eu gostei. Para mim foi a melhor viagem que eu fiz. Não sei para vocês. Aí eu falei assim, para mim também. Aí me deu um sono e eu vendo que o braço dela estava junto de mim, eu escolhi a cabeça e dormi até chegar a São Paulo. Essa é a minha mãe, que não está mais aqui, mas está no bom lugar. Eu costumo dizer que quem ama se entrega, e quem se entrega pode dizer que realmente viveu um dia. Ela viveu, não porque teve vaidade, não porque ela era famosa, mas porque ela foi importante para muita gente aqui. Em Natal estão em prantos. Lá em Salto também o pessoal está comovido. E nós aqui também estamos. Porque na hora que você precisou, ela estava com o sorriso dela. Ela estava com atenção para você. Isso é ser importante. Agora, ser famoso não é tão importante assim. Então, eu quero dizer, todo o meu coração, toda a minha alma, o que eu puder dizer de espírito, que você, mãe, foi para mim uma das pessoas mais importantes da minha vida, e você foi para mim alguém que eu posso dizer de boca cheia que eu amo, porque eu me senti amado, e eu acho que eu não fui o único. Muita gente aqui foi amada por você. Que Deus abençoe. E eu queria, em nome disso tudo, do testemunho dela, uma salva de palmas. Eu vou pedir, se possível, o Juliano dar umas palavrinhas finais mínimas para completar. Quem quiser, se der tempo, não sei se der tempo, mas fala alguma coisa. Obrigado. 15 minutos. Depois da exposição do Alas, eu acho que caberia pelo menos falar até uma meia hora, né? Mas não é necessário. Que a nossa amada irmã, agora, ela está realmente com o Senhor. E a gente só tem que plantear as pessoas que morreram. E ela não morreu, ela está descansando. Ela está dormindo. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como não entristecer com a partida dela, né? Mas, por outro lado, nós temos que fazer como ela falou, pegar as melhores lições, o que ela transmitiu de positividade. Às vezes eu ficava até meio indignado. Eu falei assim, não, irmã, isso aqui é uma situação muito ruim. Aí ela falava positivo. Ela realmente foi uma pessoa muito positiva. Na verdade, quando a gente tem fé,
é possível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa que tem fé é uma pessoa que tem o testemunho de agradar a Deus. E eu acompanhei a trajetória da vida dela aqui em São Paulo, uns 20 anos, o Cabral aqui junto conosco, o velho Cabral, e a gente participou de muitas situações, como ela já falou, nós saímos muito tempo juntos, pegando evangelho, na obra, começamos um bazar lá, há uns 10 anos atrás, nós café, depois veio o café, entrou no esquema, sempre positivo, sempre acompanhando o mover. Ela queria estar no mover. E eu tenho uma mãe também bastante idosa, minha mãe está completando agora dia 23, 90 anos, e ela também é uma pessoa muito positiva, muito positiva. Eu digo para você, cara, irmão, cara, irmã, não fique perto de pessoas que são down, pessoas negativas, pessoas que aprofundam no problema. Fique perto de pessoas que querem suplantar o problema, porque essas pessoas têm fé. Né? Não adianta você chorar muito, uma tristeza muito profunda de algo, não vai trazer ninguém de volta, não vai mudar nada. Nós temos que ir para frente. Né? Eu quero comunicar aqui a todos vocês que Consuelo não ia querer que vocês ficassem parados com a partida dela. Sim. Ela ia querer que vocês avançassem. Amém. Ia querer que vocês, viu, João, ir para frente. Talvez ela não vai estar mais perto de você para falar, Claudiane, Wallace, ela não vai estar mais. Mas vocês têm a lembrança, né, dessa situação. Vocês têm que caminhar. Amém. Sim. Vamos adiante. Amém. Que era a vontade dela, né? Vocês seriam servidos. Ela ficou aqui para cuidar do Wallace. Ela passou um teste pesado, uma situação na igreja e tal. E ela tinha receio de que ele fosse, né, se atrapalhar e tal. Ela quis ficar. E Cabral não pôde partir, ficou aí. E eles tinham um coração de cuidar. Né? E, bom, é isso. Não vamos falar mais tempo. Nós queremos despedir da nossa irmã, nossa amiga, nossa colega, mãe, avó, a mãe e irmã. E ela já está descansando. E, então nós estamos aqui agora honrando a pessoa dela, a história dela, para que as próximas gerações também aprendam a não idolatrar, mas honrar as pessoas de mais idade. O nosso irmão Dom, tem 95 anos, ele está assim, com a vida dele humana muito fragilizada, mas ele quer avançar. Amém. Ele não quer ficar parado. A minha mãe, ela tem osteoporose, quebrou um fêmur, quebrou um ombro ela não tem, um pedaço lá de osso, ela não mexe direito, mas ela quer fazer comida, ela quer fazer alguma coisa. E minha irmã, já é uma senhorinha, né, não quer deixar ela ficar triste de não poder fazer as atividades. Então é isso mesmo, que nós precisamos ver essas pessoas como modelo para vocês jovens caminhar de uma maneira séria. Amém. A história todo mundo vai lembrar. Então nós temos que hoje ter consciência e caminhar de uma maneira séria. Amém. Eu gostaria que a gente pudesse ou cantar o hino, fazer algumas orações, para não ficar aqui um recital de... Você tem alguma sugestão? Aquele hino do barquinho que ela cantava, vamos do barquinho com uma música cristã, sabe o que é?
Não temo mais o mal. Não temo mais o mal. Os filhos da minha fé. Quem conhece sim? Conhece? Quem conhece? Não temo mais o mal. Os filhos da minha fé. No meu aqui está Jesus de Nazaré. Se o vento me soprar, esse ela cantava muito antes disso. É o único cristão. Da vida, desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu oro pra ti, Senhor. 7 anos. Aí o professor de matemática falou assim: você precisa procurar um professor para te dar aula de reforço. Aí quem eu lembrei? Do Wallace. Mas eu não sabia que ia encontrar essa princesa do meu lado, né? Então, eu vinha todas as madrugadas, 2, 3 vezes na madrugada, eu vinha para, depois de 1h da manhã, 11 horas, 1h da manhã, eu ia para aprender reforço de matemática com o Wallace, né? Porque as minhas primeiras notas foram 1,5 e 2,5. Eu ia repetir de ano na faculdade. Aí o Wallace, ele me deu esse reforço de matemática, e por sinal muito bem, que na próxima prova que eu fiz eu tirei 9, depois tirei 10 e passei de ano, né? Mas o que ficou marcado na nossa vida, né? Eu, o Wallace, o Remo e a Consuelo nos servindo de madrugada. Ela não dormia e ficava nos protegendo, né? Fazia as comidas, fazia cafezinho e levava lá pra gente, né? Então era hospitaleira também, né? Então isso foi muito marcante na minha vida, né? A Consuelo realmente é uma pessoa maravilhosa, né? E uma das coisas que eu vi também nela é que quando eu fui coordenador do SEAP de São Paulo, ela também gosta de participar de todos os eventos. Ela fez SEAP, né? E foi submissa a mim, uma pessoa que deveria ser minha mãe, minha conselheira, e ouviu tudo aquilo que a gente tinha que falar na coordenação do SEAP, né? Que é preparar a pessoa para ser aperfeiçoada pelo Evangelho. Ela participou também. Em todos os lugares que ela me via, irmãos, ela vinha me abraçar. Então eu vejo assim, né, que os momentos que eu vivi com a Consuelo realmente é todo esse testemunho que o Wallace deu, né, que o Juliano falou. Realmente uma pessoa muito positiva, sempre alegre, motivadora. Em todos os lugares que ela me via, ela vinha me abraçar e vinha sorrir também. Então eu vi assim que os poucos momentos que eu vivi com ela, para mim foi uma vida inteira. Então a Consuelo realmente é um testemunho vivo, sempre motivador da igreja e sempre positivo. Quando de manhã, quando eu estava deitado, a minha esposa chegou e falou assim: Consuelo morreu. Na hora eu não acreditei, fiquei gelado. Falei, não é possível. Aí só foi cair a ficha quando o Deus mandou o aviso. Aí eu comecei a chorar. Eu não acreditei que ela tinha morrido. Aí minha esposa falou, agora que você vai acreditar. Aí o Senhor falou comigo. Ela está descansando no meu seio. Ela está no paraíso, Miguel, descansando. Aí foi que eu fui me tocar à noite, que ela tinha ido para o Senhor. Porque para mim, como o Wallace falou, ela não morreu, ela vive, né? Então, graças ao Senhor, porque tem pessoas assim, conselheiras, motivadoras, nunca desanima, sempre está motivando. Amém. Um dos momentos últimos que eu vi ela foi a hora que a gente estava almoçando no tantã, ela estava com o prato na mão e veio me cumprimentar. Então, irmãos, sejam sempre esses, né?
Vocês irmãos briguentos, de confusão. Eu nasci assim, e desde criança eu sempre fui assim, né? Conselheiro. Onde tem uma briga eu gosto de apartar. Né? Onde tem uma confusão eu gosto de ir lá e acertar. Nunca fui aquele que faz assim, não, põe fogo, põe a lenha na fogueira, né? Vamos brigar. Não, nunca isso, não. Então a Consuelo tinha esse perfil e eu também tenho esse perfil, né? De conselheiro, apaziguador, orientador. Então a conselheira ela está no meu coração eternamente, né? Porque realmente os momentos que eu vivi, os momentos que nós vivemos, nós dávamos muita gargalhada no tempo, eu, o Alex, nós dávamos muita gargalhada de madrugada e ela participava de todas isso aí. Não ia dormir enquanto eu não ia embora. Então graças ao Senhor, porque para mim, irmãos, não sei para vocês, mas para mim ela é uma vencedora. Amém. Ela realmente viveu a vida da igreja, nunca desistiu, sempre foi uma pessoa motivadora e animadora, né? E comigo, sempre onde ela me via, ela fazia questão de ir até mim. E me abraçar e a gente sorria junto. Então, realmente, assim, eu estou chorando, mas de alegria, né? Saber que a gente tem pessoas assim na vida da igreja que realmente vale a pena a gente lutar. Amém. Eu sabia, eu falei, primeira pessoa, quando eu chegar aqui, que eu quero ver o Wallace. Aí quando eu cheguei, ele estava na porta. O primeiro abraço que eu dei foi dele. Porque realmente ele vai sentir muita falta. E nós também vamos sentir. Ele esteve mais perto, então vai sentir muito. Então eu vim aqui para realmente consolar, né, o coração do Wallace e de toda a família Cabral. Inclusive o meu nome final é Cabral, Luiz Miguel Cabral. Então tem parte ainda até no nome com eles, né? Obrigado, papai. Amém. Mas temendo as fraquezas, vejo minha fé falhar. Mas se me desconfie, eu te levo. Sorrindo vou para a terra com Perfeito aqui, ó. Lá pra cá. a terra, Deus dá pros parentes. Dá pra ver, não. Dia a dia ele me diz: esse comigo Cristo é meu gozo. Somos nós. Podendo vai lá embaixo. Nossa, que filme pra mandar pros parentes. Que filme, por favor? Dia a dia. Você não sabe filmar? Ah, tudo bem. Tá, vai. Eu não preciso chegar, só que lá que eu amo. Página. Acho que é a Bíblia. Então, você pergunta para alguém. Né?
Senhor, nós te louvamos. Agradecemos a Ti. Temos convivido com tal pessoa, com tal exemplo maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glorificamos o Teu nome nesse momento. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, faz de cada um de nós também seguirmos as pisadas da irmã Consuelo. Ó Senhor, também darmos esse testemunho. Sustente a sua família. Senhor Jesus, nós te amamos. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, hoje, obrigado pela irmã Consuelo. Senhor, obrigado pelo testemunho para Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Pelo viver dela. Sim. Foi um exemplo para nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Também ela cuidada. Sim. Nos faz mostrar que ela sempre separou. Sim. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Tem ala de filho. Sim. Senhor, continua cuidando. Senhor Jesus. Nós cremos em Ti. Cremos que o Senhor é o nosso Pai. Está cuidando de todos, dos familiares. Ó Senhor Jesus. Cuida, Senhor. Também nos leva a ter o viver. O viver de vencedor. Que naquele dia sejamos aceitos na Tua presença. Senhor Jesus. Obrigado pela passagem dela na terra. Pelo viver dela. Pelos ensinamentos que nos deu. Pela demonstração de amor. O amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso nós confiamos em Ti. Ela é uma vencedora. Senhor Jesus. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá.